Nas paisagens bucólicas e serranas de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, onde a tranquilidade da natureza deveria reinar, uma sombra se alastrou no início da década de 90. Uma história que parece arrancada das páginas de um conto de terror, protagonizada por dois irmãos, dois homens, cuja depravação chocou o Brasil e flertou com o que muitos descreveriam como a pura encarnação do mal. Entre os anos de 1992 e 1995, esta região foi assombrada pela presença de uma dupla de assassinos em série. A barbárie de seus crimes era tamanha, marcada por uma selvageria sexual tão deturpada, que eles ficariam conhecidos por um ato que desafia a compreensão humana: a necrofilia. A caçada por esses predadores se tornaria uma saga desesperada, envolvendo a comunidade local, a polícia e, eventualmente, o próprio Batalhão de Operações Policiais Especiais do Rio de Janeiro, o BOPE, em uma das mais complexas e angustiantes perseguições da história criminal do país. Hoje, vamos mergulhar na trilha de sangue e medo deixada por aqueles que a crônica policial batizou de Irmãos Necrófilos. Prepare-se para conhecer a aterrorizante saga de Ibrahim e Henrique Oliveira. O ano de 1991 havia começado de forma pacata na zona rural de Nova Friburgo, mas essa paz foi brutalmente rompida no dia 15 de fevereiro, quando um achado macabro marcaria o início de um longo pesadelo. O corpo de uma jovem de 21 anos, Eliana Macedo Xavier, foi encontrado na região de Rio Grandina. A cena era desoladora. Sua perna estava quase que completamente devorada por animais silvestres. Ao lado de seu corpo, um quebra-cabeça perturbador. Seus documentos, um crucifixo de madeira, uma carteira de veludo e sua própria calcinha rasgada. A autópsia confirmaria o pior. Eliana fora estrangulada e violentada sexualmente. Desaparecida há uma semana, a investigação, baseada em testemunhos, rapidamente apontou na direção de dois irmãos da região, Ibrahim e Henrique Oliveira. No entanto, a suspeita pairava sobre eles, mas as provas eram etéreas, insuficientes para uma condenação. O terror, por enquanto, estava contido. 7 meses depois, o silêncio foi quebrado novamente. O corpo de uma menina de apenas 11 anos, Norma Cláudia de Araújo, foi encontrado no meio da mata. Ela apresentava os mesmos ferimentos de Eliana. A criança havia sido estrangulada com arame, e os sinais de violência sexual pós-mortem eram uma assinatura inconfundível e pavorosa. A investigação inicial focou em outro suspeito, mas as provas eram frágeis. Os investigadores então voltaram suas atenções para os irmãos Oliveira. Levados para interrogatório, Ibrahim, em pouco tempo, confessou o assassinato de Norma. A justificativa que deu aos policiais era tão fútil quanto assustadora. Matou a menina porque ela disse não gostar de preto. Pressionado, ele negou qualquer envolvimento na morte de Eliana. Por ser menor de idade na época, Ibrahim foi enviado para o Instituto Padre Severino, na Ilha do Governador, onde permaneceria até completar 18 anos. Sua libertação, em 1993, foi acompanhada por uma profecia sombria da assistente social Maria de Oliveira Tostes, que declarou: "Ele não é mais o mesmo. O seu olhar é frio. Não é mais o menino doente da roça, o Bronco. Ele aprendeu que não devia, e vamos ter muita dor de cabeça." Essa afirmação soaria como um vislumbre de um destino premeditado. E, de fato, a dor de cabeça não tardou. No dia 27 de fevereiro de 1995, um novo crime, com a mesma assinatura de crueldade, voltaria a aterrorizar a Serra. Naquele dia, o casal Elisete Ferreira Lima e João Carlos Maria da Rocha buscavam um pouco de paz em uma cachoeira na Janela das Andorinhas. Enquanto tirava um cochilo, Elisete sentiu alguém se aproximar e subir em seu corpo. Quando abriu os olhos, o horror se materializou. Um homem estava sobre ela, enquanto o outro apenas observava. Seu marido, João, reagiu imediatamente, partindo para cima dos agressores, mas foi brutalmente subjugado com pedradas na cabeça. O que se seguiu foi um ato de depredação inimaginável.
Os dois homens violentaram o corpo já sem vida de João. Em seguida, arrastaram Elisete para o meio da mata. Enquanto um a violentava brutalmente, o outro, segundo o relato da vítima, pulava de alegria como um espectador macabro de seu próprio teatro de horrores. Num lampejo de coragem e desespero, aproveitando um momento de distração, Elisete conseguiu fugir, pulando um muro de quase 2 metros de altura. Socorrida por moradores, ela foi levada ao hospital, onde seu testemunho identificou sem dúvida alguma os agressores como Ibrahim e Henque Oliveira. A notícia espalhou-se como fogo em palha. A revolta popular explodiu. Uma multidão enfurecida foi até a casa da família Oliveira e até o fogo no local. Os familiares dos criminosos, pegos no meio do caos, fugiram e nunca mais foram vistos. Enquanto isso, uma enorme caçada foi organizada. Os irmãos, agora foragidos, mergulharam na mata que conheciam como a palma da mão, dando início a uma verdadeira guerra na serra. As autoridades e os próprios cidadãos vasculhavam a floresta, queimando qualquer abrigo improvisado que encontravam. Era uma caça aos demônios. Os jornais da época os descreviam como homens selvagens, dispostos a viver como animais para escapar da justiça. E mesmo com toda a região em alerta, aquilo não impediria que novas mortes acontecessem. Pouco mais de um mês após o início da caçada, em 1º de abril de 1995, moradores encontraram mais um corpo. Era Vera Lúcia Damasceno, estirada em uma área isolada da floresta. A reviravolta mais chocante, Vera era tia dos foragidos. Segundo relatos, Vera vinha levando suprimentos para os sobrinhos escondidos na mata. A mão que os alimentava foi a mesma que eles decidiram ceifar. Ela foi esfaqueada até a morte e em seguida violentada. Como um último ato de barbárie, inseriram um pedaço de tronco em seu corpo. O crime deixou a população ainda mais apavorada. As aulas na região foram suspensas e um toque de recolher informal foi instituído. Qualquer mulher que precisasse sair era acompanhada por um ou mais homens armados. O medo misturava a fúria. A comunidade se sentia abandonada. A polícia não faz nada. Nossas filhas e mulheres podem ser as próximas vítimas. Até quando essas bestas vão ter liberdade? Desabafou um morador ao jornal A Voz da Serra. Doentes? Se isso é doença, a cura é a morte. Vamos matá-los! A verdade é que o 11º Batalhão da Polícia estava em uma situação tão decadente quanto a própria comunidade. Com salários medíocres e equipamentos ultrapassados, os poucos policiais mal conseguiam cobrir a vasta e acidentada região, que não tinha sequer sinal de rádio para comunicação. Para piorar, durante as buscas, muitos se tornaram vítimas de ataques de carrapatos, tornando a caçada ainda mais estressante e infrutífera. Eles não estavam apenas caçando monstros, mas sim lutando contra a própria natureza e a falta de recursos. Enquanto isso, os irmãos continuavam seu rastro de terror, invadindo residências para roubar comida e matar, desaparecendo na mata sem deixar rastros. Era uma caçada a algo invisível e mortal. No dia 17 de maio de 1995, o corpo de Odete de Carvalho, de 56 anos, foi encontrado em sua casa, morta a golpes de foice e violentada. Seu marido, José Lapa, enfurecido pela tragédia, pegou sua arma e partiu em uma caçada pessoal, uma busca inútil e desesperadora. A situação era insustentável. Em junho de 1995, o prefeito de Sumidouro, alarmado com a escalada de violência, contatou o secretário de Segurança Pública do Estado. A solução foi drástica: enviar o Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP, para a região. A chegada da tropa de elite trouxe um alívio inicial, mas logo gerou atritos. O coronel Celso Novas pediu que os moradores se desarmassem para evitar tragédias, o que foi recebido com hostilidade. A decisão da Guarda Municipal de interditar casas abandonadas por famílias que fugiram com medo também foi vista como desumana. Em meio à tensão, a urgência da captura levou a abordagens truculentas e relatos de racismo surgiram, onde qualquer dupla de homens negros se tornava alvo de suspeita. O BOP, com seus cães farejadores, enfrentava um inimigo astuto.
Os irmãos espalhavam o sangue de animais em seus corpos para confundir o faro dos cães. Como diria mais tarde o ex-PM Celso Novas, fomos treinados para combater bandido em favela, não na floresta. Nós não recebemos treinamento em guerrilha rural. Mesmo com a presença do BOPE, a violência não cessou. No mês seguinte, o corpo de Iria Moraes Ornelas, de 67 anos, foi encontrado na cozinha de sua casa, estrangulada com a sua própria saia e violentada. O modus operandi era o mesmo: matar, satisfazer o apetite sexual deturpado e roubar itens triviais como queijos, mantimentos e, claro, calcinhas, que eram como troféus. Mas a comunidade também começou a reagir. Em setembro de 1995, Márcia Cristina de Mello, de 18 anos, quase se tornou mais uma vítima. Ao lado da mãe e da irmã, ela viu Ibrahim tentando invadir seu sítio com uma foice. As três se trancaram em um cômodo, e quando os irmãos tentaram arrombar a porta, Márcia sacou o revólver calibre 38 de seu pai e disparou. O tiro assustou os agressores, que fugiram. Quanto mais atacavam, mais o cerco se fechava. Em uma patrulha, um grupo de moradores avistou Ibrahim e disparou contra ele. Um tiro o atingiu, mas mesmo ferido, ele conseguiu mergulhar na mata, rastejando para não deixar um rastro de sangue. O fim não era o desejado, mas a notícia de que um deles estava ferido trouxe um breve alívio à região. O BOPE, com o auxílio de uma psicóloga, traçou o perfil dos irmãos. Filhos de lavradores, Brás e Maria Luísa, cresceram em meio à violência. O pai, um alcoólatra, espancava os filhos e os expulsava de casa, obrigando-os a dormir na mata, enquanto a mãe, penalizada, jogava comida pela janela. Eram analfabetos, criados pela brutalidade e pelo abandono. A operação final foi meticulosamente planejada. Patrulhas fixas e móveis, com homens camuflados, se posicionaram em todas as trilhas. Seus turnos duravam 32 horas ininterruptas. Mas antes que o cerco se fechasse por completo, a dupla cometeria seu último e mais cruel ato. No dia 18 de novembro de 1995, Exídio Onofre Gomes encontrou seu filho, Adriano, de apenas 9 anos, desmaiado na cozinha, com ferimentos graves. O garoto morreu no hospital 2 dias depois. Naquele mesmo dia, Exídio e outros homens encontraram um corpo de sua esposa, Maria Dulcineia Fautes, grávida de 7 meses. Ela havia sido arrastada para a mata, violentada e asfixiada com o próprio sutiã. O crime bárbaro levou o prefeito a oferecer uma recompensa de R$ 5.000 por informações. A polícia foi inundada com trotes e pistas falsas. Em 16 de dezembro de 1995, a caçada finalmente chegou ao fim para um deles. Ibrahim foi avistado por um lavrador. Uma mega operação com cerca de 700 homens foi montada. Encurralado, Ibrahim, de forma animalesca, tentou atacar a patrulha com um facão, mas foi baleado pelo subcomandante do BOPE. Mesmo ferido, correu para a mata, mas o seu corpo foi encontrado sem vida 2 horas depois. A morte do irmão mais violento foi recebida com alívio pela população. Uma informação bizarra que circulou na época dizia que no momento de sua morte, Ibrahim estava com o corpo depilado e vestia uma calcinha. Meses se passaram. Sozinho, Henrique sobreviveu de pequenos furtos, enfraquecido e acuado. Em 17 de junho de 1996, ele se aproximou de uma fazenda e pediu para que chamassem a promotora do caso. Com medo de ser linchado pela população, ele decidiu se render. Aos 21 anos, debilitado, Henrique de Oliveira foi preso, marcando o fim do reinado de terror na Serra Fluminense. Em seu julgamento, em setembro de 2000, Henrique alegou inocência. Pintou-se como um mero espectador dos crimes horrendos do seu irmão. Por falta de provas concretas de sua participação direta em todos os assassinatos, ele foi condenado apenas pela morte de João Carlos e pelo ataque a Elisete, recebendo uma pena de 34 anos de prisão. Após ser solto, voltou ao mundo do crime, envolvendo-se com o tráfico de drogas e foi preso novamente.
A história brutal inspirou o filme Macabro, de 2020, que usa o caso como pano de fundo para discutir questões como injustiça social, racismo e violência policial. O diretor Marcos Prado deixa claro que o filme não é uma recriação literal, mas uma reflexão sobre os sintomas que vemos na sociedade brasileira como um todo. Psiquiatras que analisaram o caso sugerem que o vínculo entre os irmãos poderia ser um caso de folie à deux, ou loucura a dois, onde um indivíduo dominante, psicótico, transfere seus delírios para uma pessoa mais suscetível. Nesse cenário, Ibrahim seria o elo principal, a fonte dos pensamentos homicidas, e Henrique, com possível deficiência intelectual, o seguidor influenciável. Ao todo, em 4 anos, a dupla percorreu uma área de 300 mil metros quadrados da Mata Atlântica. Juntos, ceifaram a vida de 14 pessoas, deixando uma cicatriz indelével na memória de Nova Friburgo e um dos capítulos mais sombrios e perturbadores da crônica policial brasileira. Uma história que nos lembra que, às vezes, os monstros mais assustadores não vivem na ficção, mas caminham entre nós.